Vamos lá, prosseguindo o nosso estudo de história, vamos falar da cultura grega. Nós estamos percorrendo aqui um caminho de estudo sobre a Grécia Antiga, a sua civilização, e agora chegamos aqui na cultura. O que quer dizer isso? Cultura é aquele conjunto de elementos que possibilitam identificar um povo, ou seja, dar identidade, ser reconhecido como povo que vive de tal modo, que age de tal maneira, que professa religião sob um certo aspecto, que realiza práticas que são próprias deles. Então, a cultura é o conjunto de valores, princípios, profissão de fé, realização e expressão da arte, seja no campo que for, mas aquela predominante que todos conhecem e praticam, expressão de uma maneira política de governança. Então são elementos que fazem com que uma nação seja identificada. Então cultura é aquilo que possibilita a gente a identificar um povo, a estabelecer aquilo que é próprio daquele povo, ou seja, aliás, reconhecer aquilo que é próprio de determinado povo. Então nós vamos aprender que a cultura grega ela é riquíssima, muito rica e variada, e essa cultura ela influenciou positivamente a modernidade, a sua arte, a democracia que acabamos de falar sobre as mudanças e decisões dos aristocratas que decidiram inovar, dar vez à população. Então, a construção daquilo que se chamou democracia na Grécia, a filosofia que é o estudo da vida, compreender a vida nos seus aspectos mais variados, a matemática, que é presente no nosso dia a dia, na nossa existência, na natureza, em todos os lugares, a astronomia. Lembram que nós vimos no início a questão do universo, das constelações, como eles viam e identificavam e também estudavam os astros. E assim, dentre tantos outros fatores, na arquitetura, que são as construções gregas maravilhosas. Então, a influência de todos esses elementos que surgiu e expandiu, o desenvolvimento disso através dos gregos, expandindo para outras épocas. E nós temos hoje a herança deste período e da cultura grega. Então nós vamos observar o quê? Que diante de tudo que nós lemos aqui, a cultura grega ela tem a sua grande importância, Ela é um resultado do contato dos gregos com outros povos. Então, no contato do povo grego com outros povos da África, e aí, esses contatos permitiram que lá os fenícios, os orientais, que isso tudo fosse sendo compilado, sendo absorvido, sendo enriquecido e desenvolvido as coisas que chegaram até nós, como no caso o alfabeto, que vem lá desta época, e essa cultura, junto com os fenícios ali, desenvolveram ali as suas habilidades técnicas e foram criando aquilo que hoje é o que nós utilizamos, está no nosso meio estabelecido. Então a cultura grega ela é rica, importante, e ela é formada pelos seus elementos mais variados que nós vimos. Então nós temos a prática esportiva, é uma cultura grega, quando então nós temos até hoje a realização das Olimpíadas, que era a prática de uma competição harmoniosa e amigável entre os gregos, ou seja, os povos habitantes das cidades-estados, que eram independentes, que tinham sua própria decisões políticas, suas próprias leis, suas crenças, seus hábitos e costumes, mas que pertenciam à Grécia, formando aí então
a Grécia Antiga, como nós vimos. E isso a gente sabe que esses costumes eram de estabelecer uma competição entre esses povos das cidades-estados, num clima de confraternização entre os gregos, que viviam diferente e pertenciam a cidades-estado diferente, com as suas características próprias, mas que respeitavam, se sendo um único povo, e por isso se confraternizavam. Então, os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, é resultado aí desse costume grego, que é a cultura, porque a cultura são os vários costumes e outros elementos que a compõem. Então, nós temos que a religião, ela também é um elemento, né? Um elemento da cultura grega. Por quê? Maneira de acreditar e professar a nossa fé, maneira de crer, né? Então, como nós praticamos a nossa crença. Nós temos então que dentro da prática religiosa, lá na Grécia Antiga, Zeus foi o deus mais importante, mais poderoso que a Grécia tinha como reconhecimento dos vários deuses, como os povos antigos acreditavam, né? Eles eram politeístas, para eles vários deuses existiam e eles cultuavam esses deuses, ou apenas um deus escolhido, dependendo do povo, ou ainda vários deuses, porque acreditavam que eles era a presença de cada elemento natural e era uma divindade a ser cultuada e acreditada. Nós temos então que Zeus era aí a personificação do poder da natureza, ou seja, todo o poder, a energia, né, dos céus, das nuvens, das montanhas, eram retratados ali naquela concepção divina que era Zeus. E ele tinha esse poder grandioso da natureza, mais a aparência humana. E nisso a aparência trazendo as qualidades e os defeitos humanos. Para os gregos, os deuses eles eram capazes de intervir na vida humana. Intervir de tal forma que poderiam gerar filhos com humanos. Então, esses filhos que nasciam, né, dessa intervenção divina, né, com os humanos, nasciam então os heróis, os grandes heróis, aqueles homens tremendamente fortes, imbatíveis, invencíveis, corajosos, que traziam para o povo daquele lugar como a representação do divino, que ele era o poder de Deus mais a característica humana, né? Nascia-se com, então, com a característica humana, que é ser mortal. Então, ele trazia consigo todo o poder, toda a força, mas ele era uma característica do humano, que era ser mortal. Ele morria, no entanto, né? Então, nós temos, diferentemente, na religião grega, que eles acreditavam que o universo já existia, e a partir da existência do universo, né, eles acreditavam que os deuses foram criados a partir dos criadores, né, daquilo que o universo tinha como sua força, como sua energia. Ele existiu e originou os titãs. Então, a energia da força do universo deu origem aos titãs, que eram os filhos de Urano, que era filho do céu, né? Urano, com Gaia, que era a terra. E desses aí nasceram os deuses, tá? Segundo essa mitologia, a entidade divina, Destino, colocou então que o filho de Cronos seria destruído por um de seus filhos. Então, Cronos, conforme havia essa intervenção humana e ele tendo seus filhos, ele foi destruindo-os.
e devorando-os, né, no sentido comendo, para que ele não fosse destruído por aquele que nascesse filho seu. Até que um dia sua mulher, ela então resolve salvar um de seus filhos, escondendo-o do pai para que não fosse devorado, e depois então esse filho, ele acaba manifestando-se contra o pai, matando o pai, cumprindo a profecia da divindade Destino, e então ele mata o pai, retira do seu estômago os irmãos, né, que haviam sido devorados pelo pai, e então esse filho escondido, o destemido, forte, que destruiu Cronos, ele é Zeus, o maior deus da Grécia. E então ele governa, sendo forte Deus, juntamente com os seus irmãos, que ele resgata do estômago de seu pai, que isso aqui é uma história da mitologia grega. Legal de vocês pesquisarem sobre isso, aprenderem mais, e depois nós poderemos fazer aí uma ligação aí entre todos nós, né? Coletiva, para que a gente possa então discutir sobre esse aspecto, conhecimento que vocês adquiriram a respeito, tá? Então, lembrando da cultura grega, muito importante, muito rica, muito valiosa, que desde a antiguidade, na sua construção, construindo a identidade daquele povo antigo, ela era tão perfeita, tão incrível, tão significativa, que ela foi atravessando os tempos, influenciando povos que foram a enriquecendo, né, em determinados detalhes ou circunstâncias, e chegou até nós, prevalecendo hoje a sua influência até hoje, né, em vários elementos que compõem a nossa cultura, a arte, a arquitetura, esportes, democracia, né? Nós vivemos a democracia porque nós tivemos como herança, herdamos a democracia grega, a construção do que é viver em sociedade, respeitando igualmente todos os cidadãos que compõem essa sociedade, tá bom? Beijo, crianças, estudem para aprender realmente, tá? Se precisarem, pesquisem, aprofundem, e vocês guardem essa pesquisa para que a gente possa então tomar parte do que vocês estão ampliando aí como conhecimento. Um grande beijo, até a próxima aula.